Eu queria falar com vocês sobre algo que é muito precioso para nós, que é o nosso tempo. Um tempo mal investido, um tempo mal utilizado, não tem como nós recuperarmos esse tempo. Quando nós olhamos para o texto bíblico, por exemplo, lá no livro de Eclesiastes, o escritor diz que há tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E há tempo para coisas que são antagônicas, ele diz lá. Numa das coisas antagônicas que ele relata, ele fala sobre o tempo de sorrir e o tempo de chorar. Há tempo em que nós estamos felizes e há tempo em que nós estamos tristes. E quando nós avançamos pelo texto bíblico e chegamos até o Novo Testamento, quando nos evangelhos estão descritos os milagres de Jesus, o primeiro milagre de Jesus acontece num tempo de festa. Porém, há uma preocupação nesse tempo de festa, porque o motivador, a peça principal para a festa acontecer na cultura daquele povo era o vinho. E o vinho havia se acabado antes mesmo do final da festa. Jesus é então chamado para resolver esse problema. No lugar dele questionar se aquelas pessoas estavam bebendo mais ou bebendo menos do vinho, já que o vinho acabou, ele simplesmente soluciona o problema. Porque ele sabe que, para aquele problema, ele precisava ter a resposta adequada. Ele pega então as talhas que existiam lá guardadas para purificação e transforma a água em vinho. E as pessoas ficam surpresas com a qualidade daquele vinho, porque até o tempo daquele momento na festa, onde o vinho acabara, eles conheciam uma qualidade de vinho e agora eles conhecem uma qualidade de vinho superior à anterior. E eles questionam que tipo de dono da festa é esse que guarda o melhor vinho para o final. Era costume, naquela cultura, colocar o melhor vinho no começo da festa, no tempo inicial da festa, e deixar o vinho de menor qualidade para o tempo final da festa. Jesus faz então algo diferente nessa festa. Ele coloca no tempo final da festa aquilo que ele tem de melhor, o melhor vinho. Se você avançar um pouco mais no texto bíblico, numa das cartas de Paulo, ele deixa claro que há tempos diferentes também, tempos antagônicos. E ele faz um convite a que nós nos posicionemos diante desse tempo. Ele fala que nós devemos sorrir com aqueles que sorriem, sorrir no tempo da alegria. Mas ele também fala que nós devemos chorar com aqueles que choram, chorar no tempo da tristeza. Se você observar dos acontecimentos do ministério de Jesus, você vai encontrar, depois desse tempo do milagre na festa, um tempo que não é de festa para Jesus e nem para outras pessoas. É um tempo de morte, é um tempo de separação de pessoas das quais Jesus tem um grande apego, de uma pessoa específica, que é seu amigo Lázaro. E é o tempo da morte de Lázaro, o tempo em que não há como fazer absolutamente nada para reverter no plano humano aquilo que o tempo praticou, que é a morte de um ser humano. Diante disso, Jesus chega no local onde está Lázaro e, sabendo já antecipadamente da morte do seu amigo, para ele só há um tempo e só há uma coisa a ser feita. É o tempo de chorar. Jesus chorou. Porque esse é o tempo de quando nós estamos afastados definitivamente de quem nós amamos. E Jesus chora porque ele sabe que seu amigo está morto. Mas esse mesmo Jesus, se você avançar no texto bíblico e for até Apocalipse,
Diz-se dele que chegará um tempo em que ele secará dos olhos toda a lágrima, porque nesse tempo, o tempo do regresso aos braços de um Deus que criou a humanidade perfeita, sem problema algum com o pecado, e que acompanhou essa humanidade em todos os tempos, até a plenitude do tempo, quando deu Jesus, e acompanhará essa humanidade até o fim dos tempos, quando reunirá um grupo a quem ele chama de igreja, estando lá no céu, junto com o Senhor do tempo. Jesus enxugará dos olhos toda a lágrima, e aí será tempo de eterna alegria. Que Jesus, o Senhor do tempo, possa fazer que o seu tempo seja bem empregado nesta vida, neste momento, neste tempo, de modo que você, remindo o tempo, consiga viver a vida diante e dentro da vontade de Deus. Que Ele nos abençoe.